Amém? O Senhor é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor. E toda vez que a sua igreja se reúne, é para exaltar o nome dele, né? Louvado seja Deus. Nessa noite, nós estamos aqui para o primeiro simpósio deste ano. E nosso desafio nesta noite é estar refletindo com os irmãos, por intermédio de alguns irmãos que vão estar aqui também debatendo o assunto, falarmos sobre como desenvolver a vocação ministerial sem se corromper com os problemas do evangelicalismo atual. Então, o nosso tema nesta noite é como desenvolver a vocação ministerial sem se corromper com os problemas do evangelicalismo atual, né? Isso numa perspectiva jovens. Por isso nós, nessa noite, vamos estar ouvindo os nossos palestrantes, todos são jovens pregadores que estão iniciando no ministério, né? Já quero estar, primeiramente, me apresentando, né? Erenilton Oliveira, congrego aqui na Assembleia de Deus Fraternal, sirvo a Deus pastoreando essa igreja local. Já quero convidar para estar presente aqui na mesa o nosso irmão Pedro Henrique, né? Pedro Henrique é missionário aqui na Assembleia de Deus Fraternal. Está também, quero também convidar nosso irmão Átila Costa. Átila é cantor, também pregador, e congrega ali na Assembleia de Deus, Missão, aqui em Capim Grosso. Convidar também nosso irmão Tiago Nascimento, também pregador e cantor, congrega na Igreja Pentecostal Shekinah. Convido também nosso irmão Leonardo Almeida, diácono e ensinador, também aqui na Assembleia de Deus Fraternal. E também convido o nosso irmão José Henrique, também é diácono, serve a Deus ali na cidade de Serrolândia. Convido também o nosso irmão Leonardo e o nosso irmão José Henrique para ocupar aqui a bancada. Amém? Gostaria que esses irmãos ficassem de pé. Nós vamos fazer mais uma oração para a gente já entrar no momento, entrarmos para o nosso tema, né? E já está tratando das questões. Amém? Nosso irmão José Henrique vai estar fazendo essa oração nesse momento. Cumprimento todos os presentes com a paz do Senhor Jesus. Vamos estar orando. Senhor Deus e Pai, Criador dos céus e da terra, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos aqui agora, Senhor, reunidos em Teu nome. Convidamos a Ti, Senhor Jesus, para que o Senhor venha ser o centro deste simpósio e que a direção venha a ser total do Espírito Santo. Nós Te pedimos a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, Senhor, e a Tua bondade, ao qual nós reconhecemos que a nossa incapacidade, Senhor, não conseguirá nos levar a responder, mas somente o Teu Espírito, Pai, é que vai nos conseguir conduzir, Senhor. Nos dá sabedoria em cada palavra, Pai, e que possamos, Pai, ser guiados pelo Senhor para explicar da maneira, Pai, mais visível e simples possível para agradar a Ti. E que além, ó Pai, de aprendermos, venhamos também praticar tudo o que aprendemos hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, pode sentar. Nós vamos estar nessa noite entrando já, né, para falarmos sobre o nosso tema. Vou pedir
Amém. Irmãos, o desafio da igreja do nosso tempo é fazer com que ela gere uma geração sadia doutrinariamente, sadia na prática do Evangelho. Para isso, precisamos estar a cada momento refletindo. Quando nós paramos para pensar na palavra de Deus, para pensar sobre o Evangelho, a forma que estamos vivendo este Evangelho, nós alcançamos um momento de reflexão onde podemos tomar novas decisões. Às vezes na prática e na correria do dia a dia, da vida no Evangelho, esquecemos de parar para analisar como estamos vivendo a nossa fé como indivíduos e também como igreja. Então, o nosso desafio nessa noite, diante de jovens pregadores, ensinadores da palavra de Deus, eles, com essa perspectiva, observarem como está o estado da igreja brasileira, do evangelicalismo brasileiro em nossos dias e o que podemos pensar para melhorar, né, esta perspectiva a qual nós esperamos da parte do Senhor. Eu já vou estender o primeiro tema, que é exatamente, né, que introduz o assunto. Então, pode vir de lá para cá. Ficamos atentos aí ao tempo, para que não ultrapasse, para que a gente possa ter tempo para falar de todos os assuntos, ok? Se todos quiserem falar, certo? Se alguém não quiser pular algum dos temas, pode ficar tranquilo também, mas se todos quiserem, quanto mais vocês falarem, melhor, certo? Nossa primeira pergunta nessa noite é: como se define o termo evangelicalismo em nosso contexto? Missionário Pedro, fique à vontade. Oi? Está muito alto. De início, né, nós precisamos entender que nós estamos no século XXI. Século XXI, na pós-modernidade, e de jovens para jovens pregadores, é necessário entender que todos aqui têm mais de 16 anos, né, dos que estão aqui palestrando, falando, irão falar. Se nós voltar 2000 anos atrás, nós encontraremos uma nação que dominou quase que o mundo ocidental completamente. E o último grande império que conseguiu mesmo juntar várias nações em seu domínio. Desde então, nenhuma nação conseguiu fazer isso. Nenhuma. Tentaram, mas não conseguiram, que foi o Império Romano. Então, se nós voltar 2000 anos atrás e pegar um jovem de 16 anos e colocar lá no trono do imperador, esse jovem de 16 anos vai conseguir tranquilamente dominar o império. Por quê? Devido ao conhecimento. Porque o conhecimento se multiplicou, a informação, a tecnologia. Então, um jovem de 16 anos hoje teria conteúdo, conhecimento para dominar a Roma antiga de 2000 anos atrás. Ou seja, a informação é muita. A velocidade da informação, do conhecimento. No entanto, as pessoas querem algo prático. O mundo hoje está clamando por algo prático. E nesse querer, né, as pessoas buscam o desejar de todas as nações. E muitas vezes não alcança. Por quê? Porque o evangelho hoje está distorcido e está sendo vendido. Infelizmente, está sendo vendido uma ilustração. Certo comerciante aqui de Capim Grosso, ele fez propaganda
mas quando pensa que não era aquilo que ele esperava. Aí ele falou, comprei coelho por lebre. Então o evangelho hoje, infelizmente, algumas denominações têm feito isso. As pessoas têm ido, né, atrás de Jesus, do desejar de todas as nações, mas infelizmente é um evangelho, é um outro evangelho, que diz lá em Gálatas, um outro evangelho. Paulo disse, ainda que um anjo desça dos céus e pregue um outro evangelho, não creiais. Então, nos nossos dias, infelizmente, está sendo pregado um outro evangelho. Dito isso, né, a velocidade de informação, o evangelho está sendo barganhado por um baixo preço. Necessário o evangelicalismo, né? Só tem uma forma de combater. É o quê? É a palavra de Deus. Um bom ensino. E nisso, nós pega Billy Graham, a frase de Billy Graham. Então as pessoas estão, né, atrás do desejar de todas as nações, que é Jesus Cristo. E muitas vezes, né, está comprando gato por lebre, um outro evangelho. Mas quando nós vamos entender, a Bíblia é o jornal de amanhã. Ou seja, tudo que irá ocorrer, acontecer, a Bíblia já disse, já preveu tudo que irá acontecer, que irá ocorrer. Então, basicamente, o evangelho atual dos nossos dias tem sido uma moeda de troca, e a única forma de desfazer, né, conseguir pregar o verdadeiro evangelho é através da palavra. Ok? Uma pequena introdução. Só até aqui. Amém, nosso irmão. Próximo. Antes de mais nada, paz do Senhor. Se eu não estou enganado, a pergunta é como se resume ou que está baseado... Como se define o evangelicalismo no nosso contexto? No nosso contexto, né? Brasil, ano 2023. É muito importante que o enunciado dessa questão seja bem específico, porque nós temos que ter em mente que evangelicalismo não é um movimento que abrange a todos de forma internacional, de forma sucinta. Existe o evangelicalismo no Brasil, existe o evangelicalismo em outros lugares, Estados Unidos, Europa, Ásia, África. São contextos diferentes, são culturas diferentes, as épocas também variam. Então, para falar sobre evangelicalismo, a gente tem que ter um foco um pouco mais aprofundado. Como a questão trata sobre o nosso contexto, é pertinente que nós entendamos como foi que o movimento evangélico se tornou aquilo que se tornou hoje. Quando nós voltamos um pouco na história e vamos estudar um pouco como foi formada a cultura do evangelicalismo no Brasil, quem foram os principais expoentes, quem foram os seus principais nomes, a gente vai ter sim, de fato, aí uma noção do que é esse movimento hoje. Lamentavelmente, nós temos visto, bem como em toda a história, isso aqui não é um problema de hoje, é um problema que já remontou a séculos, sempre foi assim e vai ser assim até o final. Nós temos, como o próprio Cristo falou, nós temos joio e nós temos trigo. A diferença é o quê? É a gente conseguir diferenciar o que é joio e o que é trigo. Como diz o adágio popular, é a gente comer a carne e deixar as espinhas de lado. É claro que é um movimento que, em sua grande maioria, possui, atrevo-me a dizer, denominações, vertentes teológicas, nomes fortes que possuem um certo embasamento bíblico, possuem um certo embasamento teológico. É claro que, bem como todo movimento e tudo no mundo, a gente tem os seus contras, a gente tem malefícios, a gente tem coisas que a gente deve desprezar. Para que entendamos de fato o que ocorre no Brasil, nós precisamos avaliar a política, a cultura, o momento, os fatos que estão decorrendo no contexto atual. O que a gente vive? A gente vive um momento de crise, a gente vive um momento de, hipoteticamente falando, de guerra, de paz, de abundância, de fome. Quando a gente olha para tudo isso, a resposta ela vai ficar um pouco mais clara.
Nós vivemos em um país que, lamentavelmente, e eu digo isso até com uma certa tristeza, que já faz alguns anos que vive uma certa polarização. E isso muito em decorrência da política, em decorrência da questão cultural, estrutural, que vive uma certa polarização. E isso, lamentavelmente, tem afetado o evangelicalismo no Brasil. Tanto que, para a gente entender, existe, em algumas situações, guerras denominacionais. Isso é lamentável, porque isso, ao invés de somar, pelo contrário, faz diminuir e prejudicar o crescimento e a pregação do evangelho no nosso contexto. Então, para tanto, vou ficar por aqui mesmo, já não vou falar muita coisa, a gente precisa entender o que está acontecendo. Antes da gente avaliar o contexto do movimento, vamos avaliar o contexto espacial, temporal do que está acontecendo, e aí as nossas respostas vão ser um pouco mais claras. Opa, foi. Paz do Senhor, irmãos. A pergunta, pastor, só responde, repete a pergunta só mesmo para eu... como se define... Como se define o termo evangelicalismo em nosso contexto? Em nosso contexto. Então, como tanto Pedro quanto Átila falaram sobre essa questão de alguns pontos negativos do evangelicalismo brasileiro. Só para embasar um pouco aqui, eu estava vendo uma mensagem do pastor Augusto Nicodemos, e com essa fala dele eu tenho um pensamento a dizer. Ele diz assim: esse evangelicalismo brasileiro, ele tem diminuído a pessoa de Cristo. Então, o que eu observo muito é que a gente tem observado um evangelicalismo muito superficial e que não tem curado as pessoas naquilo que elas precisam. No livro que nós estávamos lendo, de Martin Lloyd-Jones, Pregação e Pregadores, ele vai falar sobre um médico que ele dá apenas um remédio para a pessoa sentir, né, como que está bem, e, na verdade, a pessoa tem um problema muito pior. De maneira que, se essa pessoa ela morrer, a culpa vai ser do médico, porque ele está dando algo superficial, que está apenas amenizando a dor dessa pessoa, quando, na verdade, não está curando. Então, nós observamos, primeiro, uma superficialidade no evangelicalismo. Com isso, eu digo que muitas pessoas que não pregam o evangelho de verdade têm se levantado para pregar, né? E, com isso, várias pessoas estão, algumas, indo para um lado espiritual, não espiritual, mas espiritualista, né, e outros afastando-se da verdade. Então, essa superficialidade é um dos fatores que mais tem afetado o evangelicalismo brasileiro no nosso contexto. E isso vem desencadeando também vários outros problemas, como, por exemplo, seitas, né, igrejas também que têm conteúdo herético, e muitas pessoas vão indo para essas igrejas vão crescendo. Por quê? Porque tanto o sistema está superficial, quanto as próprias pessoas. E isso vira um círculo vicioso. Então, eu sou superficial no conhecimento da palavra de Deus, as igrejas são superficiais, então, logo se encontra ali e dá super certo. Então, a gente tem observado que, primeiro, como, usando a frase novamente do pastor Augusto Nicodemos, tem, primeiro, diminuído a Deus, tem tornado Deus menor, e é algo que tem se tornado superficial. E o uso das palavras do Pedro, como combater isso? Através da pregação do Evangelho. Apenas a palavra de Deus, apenas a exposição das Escrituras pode combater isso. Entende? E claro que isso não é um processo fácil. Porque pessoas estão seguindo esse evangelicalismo porque é mais agradável eu seguir esse pensamento que é superficial do que eu, de fato, olhar para a palavra de Deus e dizer, eu vou seguir isso aqui. Porque quando eu sigo a palavra de Deus, isso me tira da zona de conforto. Mas enquanto eu estou ali, né, como o pastor, o Dr. Martin Lloyd-Jones fala, né, a pessoa está lá tomando remédio, mas ela não está sendo curada. Ela está apenas tendo um alívio daquela dor momentânea. E muitas pessoas estão tomando esse remédio, estão indo para as igrejas onde não há pregação do evangelho, estão se sentindo agradáveis naquele lugar, né? A gente tem observado que os cultos em várias igrejas têm sido tornados hedonistas. Então você não vai para o evangelho, você não vai para a igreja para ouvir a palavra de Deus e ser confrontado com o seu pecado. Você vai para sentir prazer. Você vai para se sentir agradável naquele lugar. Nossa, que lugar massa que eu estou. Quando na verdade eu devo ser confrontado pelo evangelho. Então eu acho que uma palavra que define uma boa parte desse movimento que vai se seguindo, né, no lado negativo é a superficialidade. E com essa superficialidade, outros problemas vão sendo expostos. Como se define o termo evangelicalismo
em nosso contexto. Novamente a paz do Senhor a todos. Falar sobre este termo, né? A gente tem 2 pontos. Podemos observar os que são não cristãos como os que são cristãos. Evangélico, né? Ele é visto como apenas mais uma religião, mais uma dependência de um ser divino, né? Como qualquer outra religião. Só que quando a gente vai agora para a nossa área, para a definição dos dias atuais, o que é o Evangelho? Entramos em confusão e colapso com nós mesmos, porque ficamos se perguntando, eu obedeço às Escrituras ou os que as pessoas me falam? Qual será o verdadeiro foco do Evangelho? O que está sendo pregado no altar ou o que Jesus disse? Porque hoje, meus irmãos, a gente chegou a um nível triste e lamentável de observar a distorção da palavra de Deus, quando o pessoal troca o que de fato é supremo, dito pelo próprio Deus, por embasamento em experiências que só vão valer para aquele tempo, né? Então a gente vê que o Evangelho hoje no Brasil, ele está minando aos poucos, né? Ele vai continuar até o fim. Ele vai perdendo a sua essência, e logo que vai perdendo a essência o Evangelho, não é mais o reino de Deus na terra, mais o reino dos homens. E a gente vê o antropocentrismo, né, tomando conta dos altares, dos locais, onde o homem tem que ser a estrela, o homem tem que ser o objetivo de adoração, o homem tem que ser o objetivo do elogio, porque se isso não acontecer, algo está errado. Só que temos que ter a total consciência de uma coisa, meus irmãos, que por mais que o Evangelho seja definido hoje, infelizmente, desta forma, né, em nosso meio, temos que ainda ser aquele povo como João Batista foi, como Elias foi, um povo que é apaixonado pelas Sagradas Escrituras, um povo que não vende, sabe, a palavra de Jesus pela palavra de um homem que se diz profeta de Deus, um povo que não vai se calar mediante as acusações e os planos que nascem no coração de Satanás. Então o Evangelho hoje, o evangelicalismo chegou a um nível e uma distorção terrível que virou mais um motivo de status, de moda, de como um cristão deve se vestir para a igreja, roupa colada, roupa mais folgada, terno ou não, o que é necessário. E a gente vai hoje mais se baseando em costumes de vestes e tudo mais, e andando para um lado, andando para o outro, sem entender o que de fato é o Evangelho. E hoje há pessoas que há mais de 20 anos em um templo e não sabem o que é o Evangelho. O Evangelho não te convida para levar uma carga pesada, mas a tomar o jugo de Cristo. Então, hoje está bem distorcido, né? E a culpa do Evangelho estar distorcido hoje é a nossa negligência às Escrituras. Nós também somos culpados. Sabe, seria muito fácil eu falar aqui que o Evangelho está distorcido e que os pastores estão ensinando tudo errado e tudo mais, e poderia bater à vontade e falar o nome deles, mas eu tenho parte nesse meio, porque eu também tenho uma Bíblia. E a Bíblia, quando ela permanece fechada, eu posso falar qualquer palavra como método de defesa, mas quando ela se abre, eu começo a me embasar nela, eu vejo que eu tenho a responsabilidade de viver aquilo que Jesus me ensinou. Ah, José, mas como poderíamos fazer isso nos dias de hoje? Com um evangelho como esse, confrontando as pessoas, mandando indiretas, chamando-os de falso profeta? Não, Jesus ele nunca nos ensinou a fazer isso. Pelo contrário, a marca de um verdadeiro discípulo está no amor. Um discípulo de Jesus é conhecido pelo amor ao próximo. Então, o evangelho está distorcido. E o mais interessante é que o foco do evangelho, o objetivo principal, que é o amor, é a parte mais distorcida dentro do evangelho, o que não era para acontecer. Pelo contrário, era para ser o pilar principal. Então, definir o evangelicalismo hoje, o evangelho de hoje, é triste, né? Porque vemos uma total distorção, uma total destruição das verdadeiras bases bíblicas. Porém, nosso dever não é se amoldar a esse padrão. Pelo contrário, fazer a diferença nessa terra. Amém? Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, boa noite a todos. Respondendo a essa pergunta também, quero contribuir dizendo, né, que o movimento evangélico ele tem sua origem a partir de grupos da Reforma Protestante que estavam contestando, né, algumas práticas religiosas da igreja vigente, a Igreja Católica Romana. Então nós temos esse histórico
que vai se desenvolvendo na Inglaterra e depois, posteriormente, nos Estados Unidos, pós século XIX e XX. E definir o termo, o que é o evangelicalismo, nós precisamos definir também como ele se expressa. E ele se expressa em algumas ênfases que nós podemos elencar, como a centralidade na fé salvífica em Jesus. Então nós cremos nisso, nós fundamos um movimento, nós somos partes de um movimento que crê que Jesus Cristo é o nosso único mediador entre Deus e o Pai, é Ele quem tem em nós o poder de nos salvar, de nos redimir. Então esse é uma das expressões, é uma das formas de agir do movimento evangélico. Ele também crê na autoridade das Escrituras. Então não é a minha opinião, não é o que eu acho, não é o que eu barganho, é o que a Bíblia diz sobre mim, sobre a fé, sobre a salvação, sobre Deus, que vai reger a minha vida. Então nós cremos na autoridade das Escrituras. Também temos outras expressões, como a vocação missionária. Então, se nós fazemos missões, pregamos missões, é porque isso é oriundo também do resgate, que estava sendo esquecido ali na Idade Média, em algumas regiões do Ocidente, mas o movimento evangélico ele vinha resgatar a vocação missionária, a pregação de que nós devemos ir por todo mundo e pregar o evangelho. Então nós vemos isso, nós também vamos ver que nós defendemos uma experiência com Deus, um movimento de se aproximar de Deus. A nossa fé não é com Deus impassível, não é com Deus teórico, é com Deus que se relaciona conosco. Por isso que nós vamos ver o quê? Que a gente precisa ter uma experiência com Deus. Essa é a nossa expressão, essa é a nossa forma de agir enquanto movimento. Esse é o resgate que nós fizemos nos últimos 500 anos, que nós precisamos preservar, né? Como os meus irmãos já acertadamente falaram sobre os problemas do evangelicalismo, nós precisamos agora resgatar essas boas expressões que nos definem, que nos moldam, que mostram quem nós somos. Amém? Se vocês quiserem não gastar o tempo todo, fica de crédito, viu? Deixa eu pegar as idades aqui. Pedro tem quantos anos? 29, Átila? 24, 18, 19, 24. São novos, né? São jovens, como eu falei, jovens pregadores. E talvez essa resposta, juntando aquilo que vocês observaram nos livros que estudamos, né? E também a própria experiência até aqui de se lançar à chamada de Deus, através disso vocês vão observar essa segunda questão. Quais os problemas do evangelicalismo brasileiro que afetam direto a vocação ministerial e o vocacionado? Eu queria só pedir, se tiver algum irmão que se conseguir colocar o celular no silencioso, mas se não, tranquilo, certo? Vamos lá. Quais os problemas do evangelicalismo brasileiro que afetam diretamente a vocação ministerial e o vocacionado? Afeta o exercício do ministério e afeta a pessoa em si no seu relacionamento com Deus. Nos nossos dias, infelizmente, a nossa realidade, a minha realidade que vivenciei, a gente percebe que essa chama de missões para alcançar os povos não evangelizados, para alcançar e mudar uma sociedade, tem se perdido. Os homens têm trocado o amor de Cristo pelo amor ao dinheiro. Nos nossos dias, é verdade. Paulo falou uma verdade que está se cumprindo, nós estamos vivendo. Nos últimos dias, terão homens avarentos e amantes ao dinheiro. Dessa raiz, né, que ele elenca, dessas duas raízes, aí vem, né, desobedientes, hereges, amante de si mesmo, desobediente a pais e mães. Então, dessas duas raízes, amante
ao dinheiro e a si mesmo, nós estamos vencendo isso. Então, muitas igrejas estão sendo lideradas por esses homens e acaba que o objetivo, que é alcançar as almas mesmo, tem se transformado em Ezequiel 34, nos maus pastores. Quando fala assim, maus pastores, não é só os líderes, mas a liderança, né, da igreja tem se corrompido. Não generalizando, igreja, me entenda. E nisso tem mais se alimentado, né, das ovelhas, da lã das ovelhas, e deixando de cuidar da quebrada, da enferma. Então, é uma realidade, infelizmente, em nossos dias. É uma realidade e não tem conseguido formar jovens missionários, não tem conseguido expandir, colocar essa chama no coração das pessoas para fazer missões. Não tem conseguido. Infelizmente, tem feito o contrário. Machucar pessoas. Se nós pegar a igreja hoje e pegar os desigrejados, eu não sei, irmãos, qual é a igreja maior. Se são os desigrejados, justamente por estar ferido com a igreja, não com a igreja, mas com isso que nós falamos, né? Não com o evangelicalismo, o evangelicalismo que Léo pontuou, que nós defendemos, né? O amor a Cristo, o retorno às Sagradas Escrituras, somente as Escrituras, mas é o que basicamente, né, os pontos negativos do evangelicalismo que tem se distorcido. Então, realmente ter uma vocação ministerial para prosseguir e se desenvolver, né, que começa como um bebezinho, até chegar a um adulto, chegar à independência. Infelizmente, são poucos que estão conseguindo chegar à maturidade. São poucos, porque se ferem no meio da caminhada e se tornam desigrejados, se torna não é muito fã da igreja, tem uma mágoa com a igreja. Então, infelizmente, a chamada vocacional, nos nossos dias, no nosso contexto, tem tido muita dificuldade, muito pouco investimento, justamente por essas dificuldades, batalhas. Basicamente, é isso. Sobre a questão do desigrejado, não há pesquisas oficiais, mas fala-se em 15 milhões. Então, a Assembleia de Deus tem mais ou menos 10 milhões, que é a maior denominação do Brasil. Se os desigrejados fossem uma denominação, já seria a maior do Brasil. Desigrejados, para melhorar o termo, irmãos, são pessoas que se denominam evangélicos, mas não congregam, não frequentam nenhuma igreja. É o chamado evangélico não praticante, né? Que não vai à igreja. Mas vamos lá. Como sabiamente pontuou Pedro, nós temos, lamentavelmente, um baixo e, para não dizer baixíssimo, investimento na obra missionária. É uma série de fatores que interferem no desenvolvimento da vocação e também diretamente ao vocacionado. Para além da apostasia já bem pontuada por Pedro e para além do baixíssimo investimento na obra missionária, nós temos que entender que não é só investir materialmente, financeiramente, é necessário também investir de forma na qualidade do nosso evangelismo, na qualidade com a qual nós estamos fazendo a obra missionária. Porque missões não é só simplesmente como eu já vi algumas pessoas acreditando que se resumir a isso, era só pegar um folheto, chegar e entregar para alguém na rua e falar assim, Jesus te ama e hoje de noite tem culto, apareça por lá, que Deus tem uma palavra para você. Não, vai para além disso. Porque nós temos que entender que a nossa vida, primeiro de tudo, que ela deve ser um testemunho, né? Um livro aberto, e que as pessoas lerão isso.
A Bíblia diz que Deus nunca foi visto por ninguém, de forma literal. Ora, se Deus nunca foi visto por ninguém, e eu sou, primeiro de tudo, imagem e semelhança, eu sou, como dizem, né, um pequeno Cristo, eu sigo a Cristo e cumpro com a sua vontade, as pessoas têm que observar em mim a presença de Deus. Se as pessoas não conseguem observar Deus de forma alguma, as pessoas têm que observar Deus através de mim, através das minhas ações, através do meu comportamento. Para além disso, nós nos preocupamos muito pouco com a qualidade da nossa adoração. Nós nos preocupamos muito com iluminação, nós nos preocupamos muito com a aparência do templo, nós nos preocupamos muito com a aparência, com toda aquela pompa de religiosidade, só que a gente se preocupa muito pouco com aquilo que nós pregamos, nós nos preocupamos muito pouco com aquilo que nós cantamos, porque, irmãos, lamentavelmente, a maioria de nós, enquanto evangélicos, nós temos muito mais facilidade, e isso é natural do ser humano, do cérebro humano, nós temos uma facilidade muito grande em memorizarmos o que está sendo cantado do que aquilo que está sendo dito. Então, qual é a dedução que nós podemos tirar através disso? Já faz um bom tempo que quem ensina nas igrejas não é mais o pastor, o dirigente, o pregador, e sim quem está cantando. A qualidade da nossa adoração a gente se preocupa muito pouco com ela. Para além da apostasia, é um grande problema. E, apenas para pontuar mais um ponto, nós temos que nos preocupar e observarmos com muita atenção para o vocacionado em si. O que eu quero dizer com isso? Nós temos, lamentavelmente, eu gosto de chamar isso de bola de neve. A bola de neve, ela não começa gigantesca, como a gente vê no final. Não é aquela avalanche gigantesca. Ela começa bem pequenininha. Mas, infelizmente, o que acontece é que nós temos, lamentavelmente, e aqui eu não vou citar nome, pelo amor de Deus, não vou ser antiético, mas a gente tem um obreiro mal consagrado, que não é vocacionado, que está fazendo a obra que não deveria estar fazendo, de uma forma que não deveria estar fazendo, e esse obreiro vai discipular outras pessoas, e quando você vai olhar, uma pessoa já está com 50 ao redor dela, 50 pessoas que estão seguindo uma pessoa que não tem um bom discernimento bíblico, que não tem embasamento teológico algum. Aí quando você vai olhar, já está formando um movimento. Quando você olhar, já tem aquele caos instaurado, absurdo. E você questiona, talvez, caramba, você é obreiro, você está sendo vocacionado para o teste? Estou sim, mas você observa e percebe claramente, trazendo a luz bíblica. Não estou falando aqui de comportamento pessoal, nem de histórico, nem de nada, estou falando da luz bíblica. Você pega o que Paulo fala acerca do obreiro, você pega o que as cartas falam através do perfil do obreiro, marido de uma só mulher, não dado ao vinho, não espacador, que governe bem a sua casa, que domine bem as escrituras, cheio do Espírito Santo. Você observa que esses requisitos não estão presentes naquela pessoa, mas por conta de uma pessoa mal vocacionada anteriormente, ela está ali desempenhando um papel e, lamentavelmente, prejudicando o movimento evangélico no nosso país. Então, perguntas do evangelicalismo brasileiro que afetam direto a vocação ministerial e o vocacionado. Eu acho que a influência, né, do evangelicalismo sobre alguém, como a própria pergunta fala, ela afeta diretamente, justamente, o ministério da pessoa, a maneira que a pessoa prega, o que a pessoa diz. Voltando ao que eu falei no início, a superficialidade. Se a pessoa está dentro de um contexto evangélico, onde fala muito pouco sobre a conversão, fala muito pouco sobre a santidade, fala muito pouco sobre um requisito, como a Atila acabou de falar, para alguém exercer a obra de Deus, essa pessoa ela vai ser moldada dessa maneira. Então, o vocacionado, caso ele não tenha uma boa teologia, ele não saiba bem, ele não conheça bem as Escrituras, ele vai ser influenciado por isso. E isso vai passar para outros, da maneira que ele prega, ou a maneira que ele se comporta. Então, esse ensinamento superficial afeta diretamente no comportamento da pessoa e a maneira que ela vai se relacionar com Deus. Então, se uma igreja ela não fala muito sobre santidade, ela não fala muito sobre conversão, ela não fala nada sobre arrependimento, essa pessoa ela pode achar que ela é conversa a Cristo simplesmente por estar na igreja. Então, assim, qual é o problema em si que afeta diretamente a pessoa ou o vocacionado? Primeiro, é a influência do evangelicalismo sobre essa pessoa. Superficialidade vai tornar pessoas superficiais em seu relacionamento com Deus, em sua forma de tratar o seu próximo, em sua forma de servir a sua igreja. Então, ele está sendo vocacionado, ele está sendo influenciado
particularmente. Mas no que diz respeito ao exercício do ministério, é algo que vai um pouco além, porque aquilo que essa pessoa ela está absorvendo, seja certo ou errado, caso ela não tenha uma boa teologia, como eu falei, um bom embasamento da palavra, ele vai passar para outras pessoas, aonde ele prega, aonde ele passa. E também, o evangelicalismo, ele influencia, ele afeta de uma maneira tanto as pessoas, os vocacionados, que não têm um grande embasamento, um embasamento suficiente, mas também aqueles que realmente pregam o evangelho, que conhecem as escrituras. Porque, muitas das vezes, alguém que prega o evangelho, de fato, ele vai confrontar esse sistema que está. Então, as pessoas vão fechar as portas para eles. Esse aqui não prega aqui mais. Então, de maneira indireta, de maneira direta, o ministério desse vocacionado vai ser influenciado, vai ser tocado, vai ser afetado por esses problemas. Então, se você é um vocacionado, tanto se você conhece as escrituras e prega as escrituras, você vai ser chocado com essa realidade, mas também se você não tem uma boa teologia, você vai ser aceito por esse evangelicalismo, mas lá na frente você vai pregar coisas que não tem nada a ver com o evangelho, você vai influenciar outras pessoas. Então, entre ser alguém aceito pelo evangelicalismo e alguém descartado pelo evangelicalismo, é muito melhor você ser expurgado disso, né? Desde que você pregue o verdadeiro evangelho. Amém. Só pedir para José. Mas do evangelicalismo brasileiro que afetam direto a vocação ministerial e o vocacionado. Eu acho que a influência, né, do evangelicalismo sobre alguém, como a própria pergunta fala, ela afeta diretamente, justamente, o ministério da pessoa, a maneira que a pessoa prega, o que a pessoa diz. Voltando ao que eu falei no início, a superficialidade. Se a pessoa está dentro de um contexto evangélico, onde fala muito pouco sobre a conversão, fala muito pouco sobre a santidade, fala muito pouco sobre um requisito, como a Atila acabou de falar, para alguém exercer a obra de Deus, essa pessoa ela vai ser moldada dessa maneira. Então, o vocacionado, caso ele não tenha uma boa teologia, ele não saiba bem, ele não conheça bem as Escrituras, ele vai ser influenciado por isso. E isso vai passar para outros, da maneira que ele prega, ou a maneira que ele se comporta. Então, esse ensinamento superficial afeta diretamente no comportamento da pessoa e a maneira que ela vai se relacionar com Deus. Então, se uma igreja ela não fala muito sobre santidade, ela não fala muito sobre conversão, ela não fala nada sobre arrependimento, essa pessoa ela pode achar que ela é conversa a Cristo simplesmente por estar na igreja. Então, assim, qual é o problema em si que afeta diretamente a pessoa ou o vocacionado? Primeiro, é a influência do evangelicalismo sobre essa pessoa. Superficialidade vai tornar pessoas superficiais em seu relacionamento com Deus, em sua forma de tratar o seu próximo, em sua forma de servir a sua igreja. Então, ele está sendo vocacionado, ele está sendo influenciado particularmente. Mas no que diz respeito ao exercício do ministério, é algo que vai um pouco além, porque aquilo que essa pessoa ela está absorvendo, seja certo ou errado, caso ela não tenha uma boa teologia, como eu falei, um bom embasamento da palavra, ele vai passar para outras pessoas, aonde ele prega, aonde ele passa. E também, o evangelicalismo, ele influencia, ele afeta de uma maneira tanto as pessoas, os vocacionados, que não têm um grande embasamento, um embasamento suficiente, mas também aqueles que realmente pregam o evangelho, que conhecem as escrituras. Porque, muitas das vezes, alguém que prega o evangelho, de fato, ele vai confrontar esse sistema que está. Então, as pessoas vão fechar as portas para eles. Esse aqui não prega aqui mais. Então, de maneira indireta, de maneira direta, o ministério desse vocacionado vai ser influenciado, vai ser tocado, vai ser afetado por esses problemas. Então, se você é um vocacionado, tanto se você conhece as escrituras e prega as escrituras, você vai ser chocado com essa realidade, mas também se você não tem uma boa teologia, você vai ser aceito por esse evangelicalismo, mas lá na frente você vai pregar coisas que não tem nada a ver com o evangelho, você vai influenciar outras pessoas. Então, entre ser alguém aceito pelo evangelicalismo e alguém descartado pelo evangelicalismo, é muito melhor você ser expurgado disso, né? Desde que você pregue o verdadeiro evangelho. Amém. Só pedir para José. Se os irmãos quiserem servir aí os irmãos vão tomar um chazinho aí. Alguns irmãos, não sei, por questão denominacional, tradição, tiver
ficar incomodado, que tem alguns irmãos que não gostam da questão de comer dentro da igreja, do templo, né? Não é pecado, mas às vezes, pelo que a pessoa aprendeu, não se sente bem, os irmãos ficam à vontade, amém? Mas vai servir aí, então se os irmãos não se sentem bem, não se preocupe, não pega, mas os irmãos vão estar servindo aí um chazinho, uma castanhazinha aí para a gente refletir na palavra de Deus e ao mesmo tempo tomar esse chazinho, né? Se alguém puder servir uma água aqui para a gente também, que está na mesa aqui, já aproveita por trás aqui, ó, e amém? Nosso irmão, eu acredito que os irmãos não são parentes de papagaio, dá pra tomar chá sem fazer barulho, né? José Henrique. Amém. Quais os problemas do evangelicalismo brasileiro, o evangelho brasileiro, que afeta direto a vocação ministerial e o vocacionado? A falta de aplicação com precisão das Escrituras, permanecendo em suma e suprema importância em cada pauta que ela apresenta. A negligência da busca pelo verdadeiro sentido do texto. A negligência também da suma importância da sua aplicação na vida do vocacionado. A troca da autoridade suprema das Escrituras por experiências vivenciadas. Irmãos, hoje, algo que afeta muito em um vocacionado para a obra, alguém que chega ali chamado pelo Senhor, é a falta de interesse de busca pelo verdadeiro sentido do texto bíblico, de muitas pessoas que ensinam, ao qual, como os irmãos falaram aqui também, foram instruídos errado. A gente vê hoje pessoas que pegam um texto bíblico que traz uma dimensão, que traz um propósito do que Jesus queria ensinar, e ela se torna um tipo de aplicação antropocêntrica, uma aplicação totalmente distorcida. Por exemplo, uma aplicação que eu sempre tive na mente é a do bom samaritano. Quando vemos essa pregação ensina, a nossa mente entra o quê? Em um colapso de eu tenho que ser o bom samaritano. Só que o que Jesus vem nos ensinar ali não é que nós temos que ser o bom samaritano, mas aquele homem que sofreu. Nós temos que ser o homem que foi espancado. Só que a negligência pela busca de entender o verdadeiro sentido do texto e apenas uma leitura razoável, né, como o Tiago está falando muito aqui, de superficial, acaba nos destruindo. Porque a gente vê a pregação de um evangelho que nos impõe um dever, né, para aquele que está chegando, chega a impor um dever, ao qual a sua função é exercer algo, né, muito pesado, comparando-se às ações de Marta, quando Jesus chega na casa de Lázaro. E Marta corre de um lado, corre para outro, enquanto o marido está sobre os seus pés. E Marta, né, chega a fazer tipo, meio que uma reclamaçãozinha: Senhor Jesus, manda a Maria vir me ajudar. Só que ele disse o quê? Olha, ela escolheu a melhor parte. E a gente vê essa negligência por entender as Escrituras de muitas lideranças, infelizmente, de muitas pessoas que pregam a mensagem. A gente vê a negligência de querer entender o que Jesus queria falar. Aí eles correm para o YouTube, eles correm para aplicativos, para poder descobrir o que o texto quer dizer, e do jeito que eles pegam, não vê qual é a teologia, quem foi que escreveu aquilo, eles aplicam para a igreja, jogam sobre a igreja, né? E a igreja agora começa a passar a entender aquele texto de uma forma que está totalmente distorcida. Por exemplo, né, outro texto que eu quero falar aqui é a parábola do filho pródigo. A igreja hoje, ela distorce muito essa parábola, onde muitos se baseiam em a história se resume no filho que saiu, só que não é. A história se resume no filho que ficou. Só que a história também não quer focar nesses dois filhos, mas quer focar no pai amoroso que amou tanto aquele que saiu como o religioso que estava em casa. Só que hoje o desprezo pelas Escrituras, perdão pela expressão, mas está sendo tão desprezada, tão jogada de lado, principalmente por aqueles que deveriam nos ensinar como é a simplicidade do Evangelho, está destruindo a gente. E agora eles começam a trocar a Bíblia por experiências que ocorreram em sua vida, sabendo que experiências não podem ser base para doutrina nenhuma.
Deus tem maneiras de trabalhar com cada um de nós de forma diferente. Não é porque Deus mandou um dos irmãos doar uma casa que vai mandar eu também doar a minha casa. Só que hoje chegou um movimento que eles falam assim: ó, irmãos, eu fiz e deu certo, então faz. Né? Então, o que está atingindo muitos vocacionados também é isso. Deus chamou cada um de nós, Deus vocacionou cada um de nós, porém, a maneira de tratamento é diferente. A maneira da execução do Senhor em nossa vida vai ser diferente. Né? Então, temos que tomar muito cuidado, temos que, a cada dia, renunciar a essa carne, tirar de lado essa negligência e se lançar nas Escrituras para entender o verdadeiro objetivo do texto. Amém? Apenas complementar o que José Henrique falou, quero pontuar que o que afeta também diretamente a vocação do vocacionado é o consumo de pregadores polemistas, né? Polêmicos, gente polêmica que vive de pregar e querer representar a Igreja de Cristo, mas que está falando apenas a sua opinião sobre o texto bíblico, pregadores que estão disponíveis na mídia, que estão com relevância de número de seguidores, milhões de seguidores, e aí a igreja evangélica institucional, em muitos grupos, estão consumindo gente do pior tipo de teologia, do pior tipo de conteúdo que se pode oferecer ao povo de Deus, que vai para a internet gravar vídeo, apenas com o sentido de querer debater por debater, para gerar polêmica, para querer mostrar que se está certo, que se tem uma verdade que escondida que ninguém mais tem. Então, esse consumo de gente, que a gente como igreja institucional está consumindo gente desse tipo, porque tem milhões de seguidores, porque tem milhares de visualizações, que prega todo tipo de teologia, por isso que você vai ver gente que está correndo atrás desse pessoal, não tem nenhum fundamento bíblico, não tem nenhum discipulado que o sustente na fé, vive de consumir gente que prega esse tipo de mensagem. Qual é a mensagem? A mensagem de descobrir uma nova verdade no texto bíblico, que nem é a verdade do texto bíblico. É uma história mal contada, é uma história inventada, é gente que quer mostrar uma teologia superior. Então, esse tipo de conteúdo é o conteúdo que está acabando com o quê? Com os vocacionados, com gente que está começando a pregar, porque consome gente que não tem nada a oferecer. Enquanto que nós temos milhares de livros, milhares mesmo, de livros teológicos bons, com boa teologia ortodoxa, com boa ortodoxia, o quê? Defesa da fé, uma regra de fé saudável para as nossas vidas, que a gente como igreja, como povo brasileiro despreza. Tem pesquisas que dizem que o povo brasileiro está lendo 2 livros por ano. Então a gente vê o caos que é a nossa mentalidade evangélica. A gente não consegue ler mais de 2 livros por ano. A gente vê milhares de pregações ruins, de 1 hora, de 1h30. Centenas de vídeos de 5 minutos, de 30 segundos. E a gente produzindo o pior tipo de teologia. Enquanto que nos livros, se a gente voltar à nossa fé para querer buscar o que livros dizem, bons livros, bons teólogos, nossa, você nunca mais vai entrar em YouTube para procurar pregação. Porque eu estou há 7 anos lendo livros, procurando boa teologia, e tem mais de 250 livros que eu ainda não tive tempo de ler, que eu tenho na minha lista. Para cada teologia sistemática, que vai sistematizar a sua fé, tem mais de 10 livros que eu quero ler e eu não tenho tempo. Tem teologia bíblica que eu quero ler, mais de 50 livros de teologia histórica, sobre a teologia da história da igreja, que eu quero ler e eu não tenho tempo. Só o que acontece? A gente fica perdido ouvindo gente que a gente não conhece, que não produz nada de bom, se não se envolver em debates, se não em criar inimizade com o mundo, porque a nossa inimizade com o mundo deve ser em defesa do evangelho e não em defesa de atacar o mundo. E aí, se a gente se voltar, pregar, ensinar a quem quer pregar o evangelho, que a nossa fé deve ser baseada
em buscar estudar livros, bons teólogos. Tem demais que a gente precisa se voltar a isso para a gente poder combater a má teologia, os maus ensinos. E a gente só vai fazer isso quando a gente entender que a gente não vai encontrar a boa e santa apologética na internet. A gente precisa estudar. Se a gente chegar diante de uma teologia sistemática, a gente vai ver mais de 1000 páginas. Ou seja, é mais de 1000 páginas de um teólogo apenas. Então eu preciso entender tudo aquilo que ele falou para eu conseguir emitir uma opinião. Mas não. O pessoal hoje vê 2 vídeos e quer emitir opinião sobre o que não sabe. Então a gente precisa ensinar aos nossos jovens pregadores que a gente precisa ter vergonha de falar o que a gente não sabe. E aí a gente vai voltar-se o quê? A humildade para estudar. Amém. Às vezes, o que o pessoal combate, o pessoal pouco, alguns mais tradicionalistas, eles combatem quando a gente fala essa questão de estudar, de se preparar para o ministério. Alguns dizem assim, pastores antigamente, semi-analfabetos, eles levaram muita gente a servir a Deus. Isso é uma verdade. A Assembleia de Deus foi plantada por grande maioria de homens simples. Agora, qual era a diferença? Os homens os pioneiros da Assembleia de Deus eram leitores de Bíblia. Eram homens simples que liam a sua Bíblia todo dia. E não eram homens que ficavam ouvindo a pregação na internet para trazer para o púlpito. Então hoje tem muita gente que está abraçada à tradição, que diz que não vai estudar teologia, mas ele está trazendo teologia mesmo sem saber. Ele ouve coisas na internet e traz para o púlpito. Quantos pastores desde 2018 estão tentando ensinar a sua igreja a ter uma cosmovisão cristã com relação à política? E aonde foi que ele aprendeu? Ele estudou aonde? Ele leu o quê? Ouviu no YouTube, no grupo do Zap. Então eu concordo que homens simples fizeram e trouxeram, principalmente o movimento pentecostal, até aqui. Mas eram homens que amavam a Bíblia. Que mesmo que tivesse na simplicidade do texto, mas o que ele trazia era o que ele leu à noite, ele leu pela manhã. Entendeu? Não é gente que foi assistir pregação do YouTube e trouxe para o púlpito. Essa é a grande diferença, né? Vamos para o terceiro ponto. Um jovem que está começando no ministério tem ao mesmo tempo preocupação com o futuro dele, né? Como casamento, estudos, carreiras. Falou agora o negócio de casamento, essa coisa. Se alguém ficar nervoso aqui, os irmãos trazem uma água. Né? Vou voltar. Um jovem que está começando o ministério tem, ao mesmo tempo, preocupação com o futuro, como casamento, estudos, carreira, etc. Como conciliar o preparo de exercício da vocação ministerial com os desafios seculares? Na verdade, seguir o caminho, correto? Andar no caminho. Quem é o caminho? Jesus. E o melhor de tudo, que esse caminho nos conduz à vida. Tem mandamentos, né? O Salmo 119 fala: guardarei teus mandamentos, teus estatutos, tuas ordenanças, meditarei nele de dia e de noite. Como eu amo, Senhor, eu sou mais sábio do que meus professores, sou mais prudente do que os anciões de cabelo branco, porque eu amo a tua palavra. Então, futuro e ministério andam lado a lado. Na verdade, quanto mais nós se chega a Jesus, quanto mais nós se entrega ao ministério, à santa vocação, mais fácil Deus trabalha em nossa vida. Mais fácil Deus trabalha em nossa vida. Também eu quero pontuar algo, né? O melhor de tudo é nós se entregar a Deus. Nós fazemos os planos, mas Deus decide. Mas isso, missionário Pedro, quer dizer que você não vai fazer nenhum plano? Pelo contrário. Você vai fazer seus planos, sim. Você vai projetar seu casamento, vai projetar seu futuro, projetar construir sua casa, tá entendendo? Ter qualidade de vida para seus filhos,
projetar até o futuro dos seus filhos, né? Faculdade, o melhor, querer colocar a criança, né? Fazer faculdade de medicina. Então você vai projetar o melhor para a sua vida. Santo é o nome do Senhor. Vai projetar o melhor. E o bom de tudo é que Jesus é nossa força, Deus é nossa força. Mas sempre colocando Deus em primeiro lugar. Por quê? Nós devemos entender que o arrebatamento, né? O arrebatamento, Jesus pode vir hoje, pode vir amanhã. Então o que importa não é o que nós podemos construir nessa terra, mas aquele grande dia. Então, enquanto nós vivemos nessa terra, vamos ganhar dinheiro, vamos trabalhar, vamos suar, mas, cantando aquela musiquinha, né, o hino 115, eu quero trabalhar para o meu Senhor, e está lá capinando, está entendendo? Derramando, sendo queimado pelo sol, fazendo calo nas mãos, e cantando, adorando a Deus, e ninguém está vendo. Esses dias eu estava derrubando uma árvore, peguei um machado, calos e calos e calos, e cada brado falava em línguas estranhas. Então, futuro, ministério se combinam. Então, sonhe, jovem. E um problema dos jovens de hoje é que não estão sonhando. Infelizmente, eu estava na faculdade e vi um psicólogo, né, da aula, e é bem real. E hoje eu sou professor, e você entra numa turma de ensino médio, você entra no Fundamental 2, e as crianças não têm perspectiva de vida, não têm. Então, ministério e Jesus e futuro, planejamento andam lado a lado. Amém? Pode repetir a pergunta? Como conciliar? Um jovem que está começando no ministério tem, ao mesmo tempo, preocupação com o futuro, como casamento, estudos, carreira, etc. Como conciliar o preparo e exercício da vocação ministerial com os desafios seculares? Primeiro de tudo, acredito eu que seja reconhecer as suas limitações. Como saber como conciliar o seu tempo, entendeu? Aí a gente já vai desembocar no conceito da organização, de como você distribui o seu tempo e entender, para além das suas limitações, quais são as suas prioridades. O vocacionado deve entender que a sua prioridade deve ser o reino de Deus. Deve ser o reino de Deus, mas ele não pode priorizar a sua chamada, a sua vocação, em detrimento, por exemplo, com a sua família. Ele não pode deixar, só um exemplo aqui, ele não pode deixar a sua família com fome, usando como justificativa o fato de, não, estou na obra de Deus, então eu não posso trabalhar, então minha família vai ficar com fome. Isso não faz sentido. Então, reconhecer as suas limitações, saber que você é ser humano de carne e ossos, e que você vai ter momentos na sua vida, tanto secular quanto ministerial, que você vai ter problemas, que você vai encontrar percalços pelo caminho, vai encontrar dificuldade. Então, reconhecer as suas limitações, priorizar o reino, não em detrimento da família, mas entender que você precisa da prioridade, porque isso tem embasamento bíblico. O que Cristo falou foi: buscar primeiro ao reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, priorize o reino de Deus, reconheça as suas limitações e procure sempre entender qual é a vontade de Deus para a sua vida. Porque é claro que o vocacionado percebe isso. Mas eu pergunto, a vocação é a mesma para todos nós? Todos nós fomos vocacionados da mesma forma? Todos nós que aqui estamos participando temos vocações distintas, talvez semelhantes em muitos pontos, mas em algum momento haverá distinções. Então eu preciso entender que a forma com que Deus vocacionou a vida de Pedro não é a mesma forma que vocacionou a minha vida. Então, se eu procurar os moldes, os pilares, a forma com que Pedro lida com isso, ou que trabalha com isso, e querer aplicar tudo para a minha vida, eu sei que em algum momento eu vou ter dificuldade. Muita coisa talvez dê certo, mas em algum momento eu vou encontrar controvérsias, dificuldades. Então, apenas recapitulando, reconhecer as nossas limitações, priorizar o reino de Deus e entender que o chamado de Deus na sua vida
é específico para você. E outra coisa, só para a gente pontuar aqui no finalzinho, já estou concluindo. Entenda verdadeiramente e tenha convicção, a total, plena e absoluta certeza de como é e de como se desenvolve a sua vocação. Porque vamos utilizar aqui como exemplos diaconato e presbitério e pastorado. Se a vocação de Deus para a sua vida é algo voltado ao diaconato, você precisa entender que a sua vocação é para o diaconato. Se você procurar, de alguma forma, ser vocacionado, ou então querer, como a gente costuma falar, dar um passo à frente, ou um passo a mais, além daquilo que Deus chamou você, você vai ter dificuldades. Então, reconheça as suas limitações, entenda, de fato, qual é a sua vocação, priorize o reino de Deus e entenda que em tudo isso será requerido a sua prioridade, a sua escolha deve ser sempre o reino de Deus. Antes de eu falar, eu gostaria de ler aqui em 1 Coríntios, capítulo 7, que eu acho que tem muito a ver com o tema. 1 Coríntios, capítulo 7, e o versículo 32, que diz: bem quisera eu que estivesse sem cuidado. O solteiro cuida das coisas do Senhor, em como há de agradar ao Senhor. Mas o que é casado cuida das coisas do mundo, em como há de agradar a mulher. Paulo aqui, né, no capítulo 7, ele está tratando sobre a questão do casamento. E aí ele fala sobre essa devoção a Deus, essa voltar-se para a obra de Deus no período do solteirismo. Então, qual é o conselho de Paulo aqui para a gente? No período de estar solteiro, é quando você vai voltar-se para Deus, você vai estudar, você vai trabalhar na obra de Deus. Então, esse é um dos períodos que você mais deve investir no reino de Deus. Entretanto, o pastor Newton ele falou sobre como é essa questão de conciliar. Aí eu uso das palavras de Átila. Primeiro, na fase do solteiro, como Paulo fala, cuidar da obra de Deus, investir na obra de Deus, entregar-se, não que você vá abandonar seus estudos, sua faculdade. Eu, por exemplo, tenho que conciliar a questão de trabalho, faculdade e dentre outras coisas. E quando você faz isso, você concilia primeiro sua entrega à obra de Deus e coisas seculares. Eu acredito que quando você for ter a atitude de casar, então já vai ser uma outra realidade. Mas como você já se preparou antes, você vai saber lidar, como dividir. E é necessário compreender, né? Que nem no livro que nós lemos, o doutor, que é pastor também, Martin Lloyd-Jones, ele fala sobre o pregador numa visão, esqueci agora a expressão, mas é tipo, viver apenas para isso. Eu esqueci agora a expressão que ele utiliza. Integral, né? Um pregador nem ação integral. Então, muitos eu acredito que Deus chamou com esse propósito de viver para a obra, de viver para isso e morrer para isso, como Paulo, como muitos outros homens, mas outros não, né? O que a Átila falou, é entender o propósito de Deus. Então, primeiro, eu preciso, nessa fase que eu estou, de solteirismo, estar solteiro, investir na obra de Deus, mas com a orientação do Espírito Santo, com sabedoria, saber estruturar como os estudos, faculdade, trabalho, entre outras coisas, de maneira que nada que eu faça, seja trabalho ou ministério, venha afetar um ou outro. E quando for a questão do casamento, eu vou ter maturidade, se eu vou viver para o ministério ou se eu vou conciliar ministério, casamento, trabalho e entre outras coisas. José. Amém. O pastor poderia repetir novamente, por favor? Um jovem que está começando no ministério tem ao mesmo tempo preocupação com o futuro, como casamento, estudos, carreira, etc. Como conciliar o preparo e exercício da vocação ministerial com os desafios seculares? Quando fala em conciliar, fala de colocar em harmonia, né, a minha vocação, a preparação e o exercício dela, juntamente com os desafios que vão comparecer mediante a minha carreira nessa terra. Os irmãos pontuaram muito bem, né, e eu achei bem interessante as colocações a respeito de quem é solteiro, se dedica à obra de Deus, né, quem é casado já vai ter ali um pouco mais agora de visão, que vai ter que focar tanto na obra, mas também na família, né. Mas quando fala de harmonizar o seu chamado com os desafios, eu vejo o cuidado de prioridade. Porque quando o Senhor te vocaciona para algo, você tem que, por exemplo,
ingressar em um trabalho ou em uma área, que você tenha um método de como utilizar a sua vocação naquele lugar. Por exemplo, eis que Deus vai te vocacionar para ser alguém que vai ensinar a palavra de Deus. Você pode conciliar, né? Estudando, vamos supor, a faculdade de pedagogia, se o Senhor também te chamou para isso, você se interessa pela área do ensino. Você pode fazer a conciliação do ensino das Escrituras com também o ensino no colégio. E aproveitar de momentos oportunos para poder realizar ali a sua vocação. Então você pode colocar harmonia tanto no local como também a cada dia em sua casa. Você nunca pode chegar e quebrar essa harmonia. Você tem que a cada dia ter uma dedicação específica. Você não pode simplesmente ser levado pelo vento, mas você tem que cravar pontos. Por exemplo, a minha vocação é para tal área, né? Então, quando eu vou para a parte dos desafios seculares, eu tenho que entender, eu tenho que ir para um trabalho, eu tenho que estudar sobre algo que me ajude também a desempenhar minha vocação ali naquele lugar, né? E não ficar em apenas pontos opostos, porque isso pode trazer um conflito na nossa mente, e não temos capacidade de conciliar os dois, né? Então, nessa parte de conciliar, de colocar em harmonia, né, eu acho bem interessante o jovem que está iniciando o ministério, ele se preparar, né, ele está pronto e sempre quando tiver momentos oportunos no local lá de trabalho, no estudo, né, ele ir lá e também realizar a sua vocação, tendo o reino como prioridade. Eu também quero salientar, o pessoal, os irmãos falaram muito bem, então são coisas que eu já iria falar, então que bom que falaram, assim eu falo menos. Mas, dando prosseguimento, a priorização do reino de Deus, né, de Deus em primeiro lugar, ter um relacionamento com o Senhor, ela é importantíssima. Também eu quero pontuar que falta-nos muito uma visão melhor, enquanto evangélicos no Brasil, sobre trabalho, porque um legado da reforma protestante para os cristãos daquele tempo, para os cristãos que posteriormente vão se espalhar pela Europa e depois pelas Américas, é o entendimento de que o trabalho ele glorifica a Deus. O trabalho glorifica a Deus. Então você tem que entender, enquanto jovem, que se o seu trabalho que você está executando, ele beneficia pessoas, então é um trabalho que está sendo glorificado a Deus ali. Se você é um pedreiro e constrói uma casa, isso vai beneficiar pessoas. Então é um trabalho que glorifica a Deus. Se você é um mestre, doutor, você fez um doutorado, o seu trabalho glorifica a Deus se ele beneficia pessoas, se ele estuda uma problemática da sociedade, explica essa problemática, leva caminhos para serem resolvidos. Então, ser um mestre, estudar, também glorifica a Deus. Se o seu trabalho beneficia pessoas, glorifica a Deus. Então, falta muito isso aos nossos jovens, que eu vejo, né? Porque todo mundo está muito desesperado, com medo de escolher um trabalho, e eu levo isso como um princípio para a minha vida, eu levo isso como um princípio do que eu vi nos livros, do que eu vi na vida dos próprios cristãos que seguiram a Jesus. Paulo não precisou ficar desesperado para escolher um trabalho, ele escolheu o quê? Um trabalho cultural, construir tendas da época. Os cristãos, os judeus, eles escolheram o quê? Trabalhos culturais, que o quê? Que beneficiavam pessoas, pesca, meio de sobrevivência, agricultura. Então, a gente precisa entender essa questão do trabalho. E aí, em relação agora aos jovens, nós precisamos resgatar também o seguinte, que no planejamento é essencial planejar, mas é essencial a gente entender que, por mais que a gente planeje, por mais que a gente ame a Deus, nós vamos precisar entender o seguinte, que as coisas não vão sair do jeito que a gente espera. Sabe, você hoje tem 15 anos, você vai planejar a sua vida com 20, você vai chegar aos 20, é totalmente diferente. Eu estou chegando aos 25, é totalmente diferente do que eu esperava estar vivendo. Então a gente precisa entender o quê? A confiar em Deus, a crer que o nosso futuro ele depende de Deus de tal forma que a frustração ela vai acontecer na nossa vida em algum momento. E aí a gente vai precisar entender se a gente quer colocar a culpa das nossas frustrações em Deus, nos outros, ou a gente entende de uma vez por toda que nós dependemos de Deus. Então, é esse o planejamento que a gente tem que fazer. Priorizar a Deus, entender as coisas do trabalho como glória para Deus, assim a gente vai trabalhar bem, motivado.
e depois entender que as coisas não saem do nosso jeito sempre. Por mais que a gente faça as coisas certas, nem sempre vão sair do nosso jeito. Para que a gente entenda de uma vez por todas o quê? Que nós não somos nossos próprios deuses. Nós dependemos de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu vou rapidinho aqui apresentar os irmãos que estão nos visitando. Vou passar para a pergunta 4. Essa pergunta 4 dá para responder pai bola. Porque é assim, ó, qual o estereotipo comum do obreiro inserido no contexto do evangelicalismo brasileiro? Qual é o que é apresentado nos nossos dias? Nós estamos, né, igrejas diversas, já ouvimos pregadores diversos, então, por que é que vocês batem o olho e dizem, eles são assim, 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 assim? Então, pau e bola para a gente não gastar tempo aqui, deixa eu só apresentar, quero apresentar os irmãos que vieram ali com o nosso irmão José Henrique, de Serrolândia. Quem são? Amém. Onde é que estão ali? O pai, a mãe e o amigo e as duas primas ali do nosso irmão José Henrique. Amém. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Alegria receber vocês aqui. Também está conosco Rosimeire, Adailton e Camila, né, que vieram ali também de Serrolândia. Como é que os irmãos querem receber? Sejam todos muito bem-vindos. Alegria receber vocês aqui. Vamos lá? Nós vamos passar um pouquinho, irmãos. Eu sei que alguns irmãos vieram de longe, vamos passar um pouquinho só. Mas aí eu vou pedir, quanto mais vai chegando, mais sucinto. Eu não sei, parece que vocês têm talento, alguns de vocês têm talento para político. Que política a pessoa faz uma pergunta, ele começa a fazer uma rodeio assim para não responder logo, né? Eu acho que Léo não tem não. Pode, graças a Deus que Léo já sei que é mais sucinto. Vamos lá. A pergunta isso. Qual é o estereótipo comum, né? Deixa só retomar ali a câmera. E aí a gente o nosso irmão Pedro, vamos para um bate-bola agora para a gente ganhar tempo. Falar algumas frases, eu definiria, né, do tamanho de um oceano, os pregadores, são muitos pregadores, mas a profundidade de uma poça de água. Animadores de plateia. Animadores de plateia. Pregam o que a igreja quer ouvir, mas não prega o que Deus coloca no seu coração. Então, basicamente, os pregadores estão nessa classe. É um padrão, muitos, e são padronizados. Parece que é uma linha Ford, né? Quando o carro Ford saiu todo pretinho, né? Padronizado. É padronizado. O estereótipo do obreiro hoje, lamentavelmente no nosso contexto Brasil 2023, é de um homem descontrolado, desequilibrado, teologicamente pífio, fraquíssimo teologicamente e geralmente em 90 e tantos % dos casos, um lunático, um visionário político, apaixonado por alguma personalidade política, extremamente devoto à sua denominação, porque é como se fosse Deus no céu e denominação na terra. Lamentavelmente, o estereótipo que nós temos hoje é só ir na internet. Coloca lá, cristão na internet. Você vai ver alguém passando algum tipo de vergonha, fazendo alguma loucura e, infelizmente, dizendo que está levando o nome do evangelho através disso. Eu acho que deixa aí, né? O estereótipo, como o pastor Neto falou, eu acho que eu queria, como eles falaram sobre questão de conteúdo, questão do pregador se expressar, eu acho assim que é mais uma questão de aparência, né? Estereótipo consiste naquilo que eu acho que é, né? Que a gente olha e diz, aquilo ali é um homem de Deus ou aquilo é um obreiro. Acho que tem se zelado muito pela aparência, né? O que é um obreiro aqui? A gente imagina um cara de paletó, gravata. Isso não é de hoje, né? Vem de tempos. Bem apresentado. Você escapou. Aí... Aleluia. Ele aqui só de camisa. Aqui. Não, eu não estou dando indiretas. Vocês me entenderam. Enfim. Continue. Você está indo bem.
Quanto mais o médico, mais fé, deixa quieto. Então, é basicamente isso. A gente olha, ali é um obreiro, ali é um cara preparado. A gente tem zelado muito pela questão da aparência, né? E tem esquecido do que é o principal, que é aquilo que ele transmite. Qual o estereotipo? Aquilo que a gente olha e vê e imagina dos dias de hoje. Hoje, o estereotipo de um obreiro, né, o padrão que a sociedade impõe é um homem disponível a fazer tudo o que o templo oferece. Hoje, a imagem de um obreiro é: a igreja bateu o pé, faça isso, ele tem que fazer, ele tem que estar disponível a fazer todas as coisas que a denominação pede. Né? E quando vai para a parte da mensagem também, já para passar para o Léo, acho interessante que o Leonardo de Réveillon fala que hoje, ao invés de ser pescadores de almas, se tornou pescadores de pérolas, né? Pessoas que não querem mais salvar as almas, mas ganharam o aplauso delas. Só que, tendo o estereotipo como base, a parte exterior, hoje o obreiro é definido como aquele homem multi-utilizável na obra do Senhor, né? Esse é o obreiro de excelência. Eu quero citar mais um estereótipo que talvez complementa o que eles já falaram, que é o estereótipo do obreiro que ele vê a igreja como uma empresa. Para ele ter cargo é uma questão de você progredir na empresa igreja. Então, na sua mentalidade, ele acha que está vivendo o reino de Deus, que ele está fazendo a vontade de Deus, que ele está servindo a igreja, mas o seu coração ele quer o quê? Ele quer progredir de cargo, ele quer aumentar. Ele não vê um cargo ministerial, uma vocação ministerial, como uma vocação dada por Deus para o serviço, mas como uma vocação dada por Deus para quê? Para ele ser reconhecido, para ele ganhar aplausos e posteriormente subir, porque ele vê os cargos como uma subida, como uma escada, como acontece no mundo corporativo das empresas hoje. Mas isso está o quê? Diametralmente, ou seja, em oposição ao ensinamento de Jesus, que ensina que o quê? Que o obreiro ele deve ser alguém disponível para servir a Deus. Por quê? Por amor a Deus, não por amor ao cargo, não por amor à igreja do Senhor. Não por amor à igreja, ele deve servir a igreja por amor a Deus, e não por amor ao que a igreja do Senhor pode dar para ele. E aí a gente vê o quê? Uma busca frenética de serviço, como falou José. Busca frenética de querer servir. Para quê? Para que servir? Para se destacar. E se destacar para quê? Para querer ser aplaudido e buscar mais status. Porque ser o obreiro maior, né? Buscar em muitos lugares ser o pastor, é o quê? É proporcionar para ele um ambiente que ele possa ter dinheiro, que ele possa ter status, que ele possa ser reconhecido pela sociedade em muitas igrejas, mas isso está em oposição ao que Deus ensinou, ao que está mostrado na igreja do Senhor em Atos dos Apóstolos, aos chamamentos dos diáconos que são feitos, dos bispos mais tarde, dos presbíteros ali na igreja. Tudo é feito ali para quê? Para que as pessoas vejam a sua vocação como algo que glorifica a Deus e não a si mesmo. Pois não. Verdade, vai se criando, né? Porque, como já foi falado, ele é influenciado pelo meio. Então, outrora, a igreja totalmente descartava a ideia de obreiro na política, né? Então, hoje é o contrário. A pessoa é influenciada, inclusive eu sei de casos de denominações que têm cota de candidato. Então, quando o obreiro é colocado em uma cidade, ele que vai dirigir a igreja sai candidato, ou ele tem que levantar alguém dentro da igreja para ser candidato. Então, tem denominações que tem cota de candidato. Chega eleições municipais, ele tem que apresentar o vereador. Chega eleições federais, ele tem que apresentar um deputado de dentro da denominação para ser candidato. Então, muito bem colocado. Hoje, muitos obreiros se veem e ele já começa a se projetar. Se eu sou um pregador, se eu passo a ter influência, eu também, é uma extensão do meu ministério se envolver com a política, né? Infelizmente, faz parte realmente, está
vindo a cada dia se atrelar a isso, né? Vamos para o 5. A gente vai agora para o bate-bola, porque muita coisa vocês já abordaram, das perguntas vocês já abordaram, então, né, para a gente ganhar tempo, isso, 1 minuto, certo? 1 minuto aí agora para cada um. Eu falei, né, se gastaram demais na frente, agora ficou sem crédito. 1 minuto para a gente falar agora quais os cuidados o jovem que está começando no ministério deve tomar para não aderir aos problemas da cultura ministerial do evangelicalismo brasileiro. De tudo, ser fiel, ser amigo de Jesus, ser um Estevão nos nossos dias, né? Estevão foi o primeiro mártir, ter isso no coração, de morrer mesmo pelo Evangelho, morrer por Jesus, tá entendendo? Não trair ele por nada, não negar o nome dele por nada. Santidade, não negociar seus princípios, ter uma rotina diária de leitura da Bíblia, de joelho no chão, de oração, de jejum. Então, esses são cuidados e dia após dia se intensificar esses cuidados. Então, basicamente, é uma receita quase que pronta de bolo, né? Para ter não se influenciar, e pelo contrário, influenciar, né? Romanos 12, metanoia, não se conformar, não se padronizar com esse mundo, mas transformar este mundo. Lendo Pregação de Pregadores do Martin Lloyd Jones, ele deixa um conselho muito interessante principalmente para quem prega, que é: tenha em mente que você precisa de uma leitura devocional. Você precisa de um momento seu e Deus, para que você não caia num grande perigo, né, numa tentação de você só abrir a Bíblia para sair procurando mensagem, procurando semana. Não, vou pregar, vou abrir a Bíblia aqui só para procurar mensagem, e fica por isso mesmo. E você não lê de forma com que aquilo seja um devocional seu com Deus. Para além disso, ter muito cuidado com a soberba, com a arrogância, porque conforme a sua vocação vai crescendo, você vai começando a prosperar na presença de Deus. É claro que virão os aplausos, virão as críticas também, mas virão também os aplausos. Isso é perigoso, os elogios, os tapinhas nas costas, ou o vaso de Deus, ou que irmão abençoado. Tomar cuidado com esse tipo de coisa, porque é perigoso, isso pode descer para o coração, e isso pode se tornar uma pedra de tropeço na sua vida. Acho que em rápidas palavras, os cuidados que deve se ter, assim, resumindo, primeiramente, não se afastar das Escrituras, sempre buscar na palavra, né, como Davi ele fala no Salmo 119, guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E aí fala sobre o jovem pregador. Ele no mesmo salmo ele diz: como o jovem purificará o seu caminho, observando segundo a tua palavra. Então, quando eu observo segundo a palavra e eu guardo a palavra, automaticamente eu não vou me corromper e eu não vou pecar contra Deus. E, como a Atila falou e como o Pedro falou, ter essa devoção diante de Deus, né? Se entregar-se diante de Deus. Então é basicamente isso: palavra e oração vai me impedir de eu ser agarrado, né, por um sistema corrompido. Completando o que os irmãos falaram, eu quero ler aqui em 2 Timóteo, capítulo 3, e o verso de número 16 e 17, que diz bem assim: toda escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Então, o que o jovem tem que tomar cuidado é a relativização das escrituras. Ele não pode relativizar a importância de um texto bíblico. Ele tem que sempre ter em mente o que está escrito, queira eu ou não, é a verdade. O que está escrito tem que ser a minha prioridade. Por mais que há várias palavras que venham me dizer, eu tenho que ficar com aquilo que está escrito. O jovem tem que ter cuidado com a mentalidade de amor ao dinheiro que dominou a cultura do evangelicalismo, principalmente dos pregadores que se destacam hoje na mídia, no mundo brasileiro. É uma mentalidade que eles pregam não mais por amor às escrituras, mas por amor ao dinheiro. Por quê? Porque tem gente nesse momento que está cobrando 15 mil reais por uma pregação, que está cobrando 20 mil reais por uma pregação.
E aí ele chega na igreja, aí nessas grandes igrejas, e ele chega lá, prega uma mensagem bíblica, teoricamente ortodoxa, todo mundo dá glória, todo mundo aplaude. Mas qual é a motivação dele? O amor ao dinheiro. Por quê? Porque ele trocou a mensagem de Cristo e transformou-a num comércio. E ele está comercializando a palavra do Senhor. Então, não adianta a gente pregar uma mensagem bonita se a gente ama com o nosso coração o dinheiro. Então, eu quero salientar isso, que nós precisamos ensinar para os nossos filhos, para os nossos irmãos, que nós não podemos adotar essa mentalidade. Eu só vou complementar, porque assim, vocês estão olhando daqui para lá, vocês estão indo, né? E eu mais ou menos, eu vou fazer 10 anos de ministério, então assim, é o que foi falado, a palavra. Agora, a distância de meditar nessa palavra, guardar essa palavra e a coragem para colocar ela em prática é o desafio. Aí entra tudo que vocês já falaram, a questão de amar a Deus acima de todas as coisas. Porque quando você está lá e você agora tem títulos, tem status e tem oportunidade de ganhar dinheiro, para abrir mão disso, você tem que amar mais a Cristo do que o status, do que a tradição denominacional e do que o dinheiro. Porque vocês estão aqui hoje, talentos, né, diversos. Vocês vão chegar. A denominação vai levar vocês junto. Porque se vocês são levantados dentro de uma denominação, um sistema denominacional, ele vai lhe ajudar a alavancar o seu ministério. Mas quando chegar lá, que agora entrar os momentos de conflito, aí tem que ter coragem. Coragem de colocar, amar a Deus acima de todas as coisas. Coragem de não temer ao homem, mas temer a Deus. Então, é só para fechar, porque na teoria é simples, né? Mas na prática tem prejuízos aqui para a terra, né? Mas há um galardão para aqueles que têm coragem de colocar Deus em primeiro lugar. Amém? Mais uma vez, também aí dá para responder rapidamente, que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Em seu livro Pregação e Pregadores, Martyn Lloyd-Jones fala sobre a posição da pregação como tarefa primordial da igreja, né? A gente já até ressaltou isso aqui. Qual a influência da pregação ou a falta dela nos problemas atuais do evangelicalismo brasileiro? Meus irmãos, a palavra, né, a Bíblia, ela é algo divino. Ela é o maior tesouro que Deus deu aos homens. E em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra ela é mais profunda do que uma espada de 2 gumes. Ela penetra na carne, na alma e no espírito. Então é a palavra que converte as pessoas. É a palavra, e nós vai lá para 2 Coríntios capítulo 10, versículo 3 ao 5, diz que nossas armas não são naturais, não são deste mundo, mas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Ou seja, o que converte as pessoas, o que convence os pecadores é a palavra. É a palavra, e como nós já falamos muito aqui, né, sobre o caminho ruim que a igreja está tomando, né, esses pregadores que pregam, animadores de plateia, pregam o que as pessoas querem ouvir, mas não o que Deus quer que o pregador pregue. Ou seja, é a palavra, a sã doutrina, é a palavra que sara, que cura, que restaura, que transforma. Então, está sobre o pregador levar a igreja a adorar a Deus. E isso pesa muito na palavra, uma boa qualidade de uma palavra. A influência da palavra ela é absurda. A influência da palavra ela é absurda. A falta dela também é absurda, talvez até ainda mais do que a palavra em si. Porque nós temos boas pregações e más pregações. Só que o interessante é que as boas pregações elas produzem frutos. As más pregações elas produzem vários péssimos frutos. A prova disso é se a gente analisar alguns famosos pregadores em redes sociais.
Você procura bons pregadores, e aqui, pelo amor de Deus, não vou citar nomes, você procura bons pregadores em redes sociais, eles têm uma quantidade pífia de seguidores. Agora você vai atrás desse pessoal que tem uma oratória um pouco mais simples, que fala aquilo que a gente gosta de ouvir, fala aquilo que o pecador gosta de ouvir, você vai olhar, o camarada tem 9, 10, 15 milhões de seguidores. Por quê? Porque é uma mensagem que não confronta, é uma mensagem que não vai de encontro ao pecado. A importância de entendermos qual é a influência da pregação nos dias de hoje é porque ela é a parte primordial da liturgia do culto e da vida do cristão. O cristão deve amar esta palavra e entender que ela é viva e eficaz, eficiente na vida de cada um. Eu acho que a pregação, a ausência dela, é um desrespeito o que a própria Escritura fala, né? No livro que nós lemos, Martin Lloyd Jones, ele fala sobre igrejas que colocam várias coisas para criarem uma atmosfera, mas na verdade a palavra fica em segundo plano. Então acho que a presença da palavra, ela gera conversão na vida das pessoas, gera santidade, verdadeira pregação da palavra, né, da verdadeira exposição das Escrituras, gera cristãos mais maduros, e a ausência gera justamente o contrário, né? Pessoas sem embasamento na palavra, pessoas que não são discipuladas, não sabem como agir, principalmente aqueles que acabaram de se converter, né? Como Paulo fala, os neófitos, aqueles que acabaram de se converter, são novos na fé. Então, a ausência, ela atrapalha a vida das pessoas, ela não gera santidade, não gera conversão nas pessoas, e as pessoas seguem uma vida achando que são santas, que são salvas, mas às vezes suas atitudes não expressam isso. Mas a verdadeira palavra, a verdadeira pregação, ela mostra para o pregador aquilo que ele é, aquilo que ele pode estar se tornando, mas quem ele deve ser. Para complementar os irmãos, com a falta da pregação da palavra de Deus, a igreja nunca vai saber o que de fato é ter um compromisso com Deus. Então passa a relativizar o que é ser um cristão. Tá bom, eu xingo, faço coisas erradas, mas eu sou cristão. Hoje é muito grande o número de pessoas que falam ser cristãos. Só que ser cristão não é apenas ir à igreja, não é apenas ter um título. É como uma certa vez eu disse, se um cachorro chegar para mim e falar, eu sou um cavalo, eu não vou acreditar. Ele é um cachorro. Ele não é um cavalo. Por mais que ele fale para mim, ele decore textos para me falar que ele é um cavalo, ele continua sendo um cachorro. Então, eu posso falar que eu sou cristão, mas o que vai de fato demonstrar se sou um cristão ou não é o meu comportamento. Então, quando a falta de pregação, a falta de compromisso com Deus, porque nós nunca vamos saber como é ter compromisso com Deus, porque como é que a gente vai saber compromisso com Deus se não tem ninguém que pregue, né? Lloyd Jones também destaca um ponto interessante no seu livro, que é que nós precisamos, como igreja, pregar para a real necessidade humana, a mais humana e real necessidade que o ser humano precisa da palavra. Então, nos falta muito, enquanto igreja institucional no Brasil, a necessidade de pregar para o que realmente importa para o ser humano, para o que realmente importa para a alma, daquilo que Marcos 8,39 escreve. Como está a nossa alma diante de Deus? Então falta esse tipo de palavra que prega para a alma, e não para a sociedade, para o nosso comportamento na política. Não é essa pregação, é a pregação que fala diretamente ao encontro do nosso coração, que nós precisamos resgatar. No máximo 10 minutos a gente encerra. Eu quero abrir aí, quem tem aí, vamos ver, uma ou duas perguntas aí, e aí um de vocês que queira responder. Quem tem uma pergunta aí dos irmãos que estão aí? Sobre o que foi falado, ou sobre uma outra coisa que seja dentro do tema, melhor ainda. Algo que não entendeu. Vamos lá. A dizer não.
Pronto. O que levaria a dizer não ou a desistir de pregar em um ambiente que foi convidado? Esses dias estava conversando, eu e o Diácono José Henrique, aí tem um cantor que nós gosta muito, e está cantando, né, muito ele. E ele dando entrevista, ele falou que uma denominação convidou ele, tá entendendo? Só que ele disse não. Ele disse não porque ele não acreditava, e pelo conteúdo bíblico que ele tinha, ele não comungava a mesma fé. Meu Deus, eu vou falar. Pode falar. No caso, foi uma igreja neopentecostal, porque eu não queria falar o nome da denominação. Graças a Deus, né, veio neopentecostal. São, então, igrejas neopentecostais que basicamente visam mais o dinheiro, né? O dinheiro explora ali os fiéis. Ele não comungava e disse não partilho dessa fé, eu não irei, então eu faria o mesmo. Eu diria não nessa ocasião. Amém. Quer passar ou... É perguntar se todo mundo tinha que responder. Não, só se quiser. Pode ir. Vocês lembram que é tudo aquilo que a gente fala, depois a gente é testado, viu? Respondendo ao diácono Reinaldo, eu prego em qualquer igreja, se eu não tiver em pecado. Eu prego em qualquer igreja, diácono Reinaldo. Pode me levar para uma igreja inclusiva, para uma igreja neopentecostal, para uma igreja bolsonarista. Eu prego em qualquer igreja. O que não vai alterar é a minha mensagem. É a mensagem do evangelho que eu creio. Mas depois de verem meu vídeo aí do que eu falei sobre os pregadores, eu não vou ter mais nenhuma agenda. Eu vou... Era isso que eu ia falar, mas eu tava com medo, mas Léo já foi e falou. Eu vou soltar uma experiência real, né? Eu ia pregar, e aí o líder chamou e falou assim, o líder da igreja chamou e falou, ó, pregue sobre dízimo. Pregue sobre dízimo. E aí, na verdade ia ser um estudo, né? E eu não sei qual era a intenção, ele falou, pregue sobre dízimo. E aí eu fui lá e preguei sobre a soberania de Deus, eu não preguei o que ele mandou. Então, não sei se a pergunta de Reinaldo também vai nessa linha. Então, às vezes, falar, mas Léo já colocou, né? Vai pregar em qualquer lugar. Agora, a mensagem que não vai mudar. Né? A essência da palavra. Então, se a pessoa dizer, se você chegar lá e dizer, não, você veio, você vai pregar dentro da nossa linha. Não, a mensagem vai ser a mensagem bíblica. Né? Não é que a mensagem do dízimo não era bíblica, mas eu não ia pregar porque o líder devia estar com alguma confusão lá com a igreja e queria me botar no problema. Não, eu vou pregar sobre a soberania de Deus. E entender que... José Henrique, não pode falar. Não, pode falar. Rapidinho, só para a gente complementar, é entender que, como sabiamente já falou, você pode pregar em qualquer lugar. Só que a palavra que você vai pregar não pode variar de acordo do lugar onde você está. Não, igreja A eu sei que eu posso ter uma certa liberdade de pregar assim, e igreja B eu já sei que é um pouco mais fechado, então eu tenho que ficar um pouco mais restrito. Não, você tem que... Se o local onde você está, de alguma forma você percebe que vai condicionar aquilo que você vai pregar, então, opa, peraí, já tem alguma coisa aqui estranha. É necessário que a gente tenha esse tipo de discernimento. Na condição de dizer não a um convite, a gente também não pode esquecer do Espírito Santo. Ele sempre vai nos alertar. Lembra quando Paulo estava passando e ia pregar em um local, o Espírito falou que aqui não. E vai ter muito convite que o próprio Espírito Santo vai falar pra gente, você não vai subir naquele altar. E tipo, não é porque não vamos levar a verdadeira mensagem, mas porque tem vezes que Deus quer trabalhar com o seu povo, quer tratar com o seu povo de uma forma e fala, não, vou tratar com eles primeiro, depois você vem. Né, para que você não seja setado aqui, então você não vai não. E aí, neste momento, o pregador vai e diz não. Amém, é verdade. O pregador é um instrumento na mão do Espírito Santo, né? Ele não decide por si mesmo. Mas, uma outra pergunta? Pronto.
lá. Missões, né? Missões. E nós aqui que está na frente, né? A gente é testado no que tudo que falou. Eu olho o Brasil como um oceano, né? Muitos evangélicos, muitos. E uma fé verdadeira. A fé do brasileiro é uma fé verdadeira, Mas a profundidade é rasa, No caso, eu vejo, é uma terra fértil o Brasil. É uma terra fértil para o evangelho, de você sair e as pessoas aceitarem a Cristo, tem liberdade de pregar. O Espírito Santo, eu vejo com muita liberdade em atuar nessa nação. Eu vejo que o Espírito Santo tem usado jovens, crianças, anciões. Eu vejo o poder mesmo de Deus sendo derramado no Brasil. No Brasil, tem se derramado mesmo, tem alcançado as bocas de fumo, as favelas, as vielas, ido lá os ribeirinhos na Amazônia, favelas no Rio de Janeiro. O que eu quero dizer com isso? A igreja do Brasil onde tem pessoas, a igreja do Brasil tem alcançado, compreende? Tem ido os missionários com estudo, sem estudo, entendeu? Tem alcançado os corações, mas a questão não é só pregar, não é só entregar um folheto, não é só ganhar para Cristo, é doutrinar, é pegar, pronto, eu sou maduro na fé, né? É você pegar aquela pessoa que você ganhou hoje para Jesus e lhe levar até seu nível. Então a questão, eu pontuaria, que não é pregar, não é ganhar as almas, mas é levar a maturidade, é levar a profundidade do poço de Jacó, não ficar superficial. Vamos rapidinho bate-bola para a gente encerrar. Os 3 que faltam agora, né? 3 é 4? 4. 2 palavras para encerrar aí. Vamos diminuir por causa do tempo. Então, 2 responde. Quem responde a 7 aí, 2 para responder a 7. Como defender a ortodoxia bíblica sem ser ofensivo à Igreja de Cristo, sem ser demasiadamente polêmico, para não confundir os crentes mais imaturos e os não crentes? Rapidinho, porque o tempo foi embora. Como defender a ortodoxia, uma boa doutrina bíblica, sem ser ofensivo e sem nem dar mocotó para quem só consegue tomar leite. Você tem que ter mansidão e saber explicar para as pessoas como de fato e qual o objetivo do texto, explicando cada ponto e por que Jesus disse aquilo, mas sempre com temperança e mansidão. Quem vai? Pronto, então vamos para a 8. Um outro responde. Como exercer o ministério olhando para a justiça social, preservação da natureza, sem se tornar um militante político? Como cuidar do órfão, da viúva, do necessitado, olhar para a questão ambiental, sem ao mesmo tempo, sem que com isso se torne um militante político? Nós precisamos resgatar a história da igreja, a história da Bíblia, porque a Bíblia está repleta de passagens que defendem a justiça social, que são contra a exploração do oprimido, do pobre, que é o quarteto que a Bíblia define, né? O pobre, o órfão, a viúva e o estrangeiro. Deus está do lado dessas pessoas. Tem versículos afirmando essas coisas, né? Carlos Bezerra diz que tem mais de 2.000 versículos falando sobre esse quarteto. E aí, quando a gente vê uma visão bíblica sobre justiça social, a gente vai aprender que ela é bíblica e não ideológica, porque a igreja institucional evangélica ela já trocou a justiça social, não fala dela por quê? Porque uma ideologia a está influenciando. E qual é essa ideologia? A ideologia capitalista que domina os líderes evangélicos, que faz com que eles não veem a necessidade em ajudar as pessoas. Então, é fruto dessa ideologia, dessa militância, dessa vontade de alcançar o poder político através das igrejas, numa aliança corrupta com a política.
que faz com que a justiça social não seja vista como algo bíblico. E aí depois, né, para outro grupo, para grupos progressistas, é ensinar que a Bíblia já defende, que nós temos pais da igreja que defenderam justiça social e que nós não precisamos ficar perdidos numa militância, mas resgatar o que é a Bíblia e praticar a Bíblia. Amém. Quem vai responder a 9? Como ser ortodoxo, defender essa doutrina e tal, sem ser legalista, moralista. Como defender a ortodoxia sem se tornar um legalista? Primeiro de tudo, entender que legalismo não tem embasamento bíblico algum. Ser legalista. O que é ser legalista? É defender uma série de regras, de leis que simplesmente são plantados através da denominação, que são ensinados por uma denominação ou por uma ideologia, qualquer que seja, e querer transformar e elevar tudo aquilo num patamar de lei ou de obrigação. Isso não tem embasamento bíblico algum. A ortodoxia é o que provém das Sagradas Escrituras. Nós vamos pegar o que é o tradicionalismo, o que é o legalismo, e nós vamos fazer o quê? Para que possamos iniciar, pelo menos como um pontapé inicial, essa defesa da ortodoxia bíblica. É pegarmos tudo que nós consideramos como legalismo, como denominacionalismo e coisas do tipo, e trazermos tudo para a luz da Bíblia. O que possui respaldo ou o que possui embasamento bíblico, nós recebemos. O que não possui, a gente simplesmente despreza. Mas não, tem certas coisas que não dá para desprezar. Aí vai entrar numa questão que é uma questão que muitas de nós às vezes não temos, que é a questão do bom senso. Que é entender que certas pessoas se escandalizam com certas coisas, principalmente pessoas que vêm de uma cultura, de uma escola diferente da nossa, e entendermos que nós precisamos ter bom senso com certos pontos. Bom senso, entendermos que precisamos usar de humildade, e entendermos que certas coisas podem ferir, afetar e de alguma forma interferir na fé do meu irmão, e eu simplesmente tenho que entender aquilo e dizer o quê? Não, eu sei que isso aqui não possui talvez embasamento bíblico algum, mas eu não queria falar esse tipo de coisa, mas vou falar. Só para a gente resumir, vou botar o áudio aqui 2 vezes mais aqui do WhatsApp, falar bem rápido aqui, vocês que lutem para entender. Tem irmãos que se me ver com uma bermuda vai se escandalizar, mas eu sabendo disso, não, eu sei que Newton ali, se me ver com uma bermuda, ele vai se escandalizar, ele vai murmurar, ele vai dar lugar à murmuração. Então, eu sabendo disso, tendo bom senso e tendo a empatia e entendendo o que eu preciso fazer, o que eu vou fazer? Não, eu posso simplesmente parar de usar bermuda, eu não vou deixar ele me ver de bermuda, justamente para quê? Para que ele não se escandalize. Isso é bom senso, isso é ter empatia, e isso vai desembocar naquilo que nós chamamos de quê? De comunhão. É entender que, como Paulo falou, que existem alguns no meio de vós que são mais fracos do que outros. Alguns que no meio de vós recebem alimento um pouco mais consistentes, e outros que lamentavelmente ainda estão no leite materno ainda da criação. Amém. O último, quem sobrou os 2 do meio aí, Tiago ou José, é um filho de Jacó, um discípulo de Jesus, agora que vai responder. Última pergunta, viu, irmãos? E aí, se tiver alguma daí, a gente recebe aí. Como o jovem que está começando poderá conciliar conhecimento, né? A gente falou aqui, livros, tal. Tem que ter, mas como conciliar isso com simplicidade no exercício do ministério? Unção e simplicidade e conhecimento. Como conciliar isso? Eu acho que reconhecendo, primeiro, no que se refere à unção, reconhecer a nossa fraqueza. Tem muito pregador que ele prega, mas é na força do seu próprio braço. Ele confia na sua oratória, ele confia na sua eloquência, e ele vê a reação da igreja e ele acha que aquilo é o poder de Deus. Então, primeiro, no que tange a unção do Espírito Santo, é a fraqueza. É como a oração de Josafá, né? Senhor, nada podemos, mas os nossos olhos estão fitados em Ti. Então, o pregador tem que reconhecer essa dependência que ele tem do poder do Espírito Santo. E a simplicidade, ele precisa se inspirar em Cristo. Ele tem que ver que, apesar de Cristo ser o maior pregador, o que mais influenciou, o que mais... A nossa imagem, né, de pregador, que a gente tem que olhar para Cristo, né, como exemplo, Cristo era simples. Né? Então, eu tenho que olhar o exemplo de Cristo, e por mais que não seja simples, eu não estou dizendo que é simples, mas eu preciso olhar para Cristo e me comportar como Cristo, no que se refere à sua simplicidade. Já em conhecimento, eu falei... No que se refere à unção, eu tenho que saber que eu sou fraco, então eu preciso do poder, né, que poder é força do Espírito Santo. E em conhecimento, eu preciso reconhecer a minha ignorância.
eu não sei tudo, e aquilo que eu sei em comparação ao que é a palavra é um átomo, é insignificante, não é nada. Então eu preciso olhar para Cristo com um olhar de simplicidade, dizer, ó, Cristo era assim. E eu sou esse exemplo de pregador, não quero ser melhor do que os outros, eu preciso ser simples, uma pessoa humilde. Eu preciso reconhecer a minha fraqueza, porque então o poder de Deus se aperfeiçoou em mim, como Paulo diz, né? Que se alegrava na sua fraqueza para que o poder de Cristo habitasse nele. E reconhecer a minha ignorância. Eu não sei de nada, eu preciso de mais do conhecimento da palavra de Deus. Glória a Deus. Irmãos, bom estar aqui nessa noite com vocês, ouvir, né, os irmãos. Quero agradecer aos irmãos que vieram. Se interessaram para ouvir o que esses jovens têm a dizer sobre a palavra de Deus, né? Sei que não é habitual, principalmente no nosso meio pentecostal, mas é importante. Talvez se nós fizéssemos isso aqui de 3 em 3 meses e colocasse muitos líderes para ouvir, eu não sei se vocês iam ter coragem de falar. Eu acho que o único pastor assim mais que está diretamente no ministério aqui é eu, né? Então, se tivesse aqui um 10 com um bigodão ali sentado, a gente vai lançar esse desafio aí, vamos tentar fazer um assim. Então, com certeza iria levar muitos líderes a refletir e, ao mesmo tempo, ao ouvir vocês, eu compreendo que há esperança na igreja do Senhor, né? Como a pergunta do nosso irmão, na verdade é porque a internet trouxe conhecimento, mas nos coloca em bolhas. E se a gente for analisar certinho, na verdade é o que o missionário Pedro falou, a igreja não está nas 4 paredes. Se você pegar o tanto de projeto que tem de barcos missionários em regiões ribeirinhas, muitos barcos missionários. Se você pensar o tanto de gente que está evangelizando em culturas diferentes do Brasil, é muito. Projetos que tem gente acolhendo refugiados no Brasil são muitos. Agora, qual é a diferença? Que as instituições é que não gastam nada nisso. Então, quem é que faz isso? São irmãos isolados, né? O irmão Átila falou, muita gente, às vezes, sem base, cria um movimento, né? E isso é a realidade. Mas, pelo outro lado, alguns casos, se a gente não sair de dentro de algumas instituições e criar um movimento missionário, aquele trabalho não vai ser feito. Então, eu conheço irmãos que estão, por exemplo, em São Paulo, que eram obreiros em algumas instituições, saíram, criaram um projeto e eles trabalham hoje só cuidando de refugiados. Então, a igreja do Senhor não está nas 4 paredes, as instituições estão, né? Então, quando eu olho para vocês, falando por si, não repetindo o que ouviu de alguém, de algum pregador famoso, isso me dá esperança na igreja do Senhor. Quando eu vejo os irmãos aqui sentados para ouvindo, isso me dá esperança na igreja do Senhor. Então, vamos continuar dependendo do Senhor, buscando o Senhor, e sem dúvida, Deus terá o seu remanescente dentro do evangelicalismo brasileiro para fazer a diferença nesse tempo. Amém? Deus abençoe, agradeço a cada um dos palestrantes, agradeço a presença de cada um dos irmãos. Nós vamos, nesse momento, orar agradecendo a Deus. O tempo não deu para fazer as considerações finais, amém? Mas que Deus em Cristo abençoe vocês de maneira muito especial. E vamos ver aí para a gente já marcar o próximo. Amém? Deus abençoe.